Antes que as primeiras luzes do amanhecer marquem o início de mais um capítulo em sua jornada, reserve este momento para uma entrega consciente e completa nas mãos daquele que governa o universo com sabedoria infinita. Há uma profunda diferença entre simplesmente viver um dia e entregá-lo conscientemente nas mãos de Deus. A maioria de nós acorda e, quase que automaticamente, assume o controle. Fazemos planos, estabelecemos expectativas e carregamos o peso de todas as responsabilidades, como se o resultado de cada circunstância dependesse inteiramente de nós. Vivemos com a ilusão de controle, como se fôssemos os arquitetos supremos de nosso destino. Esta ilusão, no entanto, é rapidamente desfeita quando enfrentamos o inesperado. Aquela ligação que muda tudo, aquele diagnóstico que não antecipávamos, aquela crise que não estava em nossa agenda cuidadosamente planejada. Nesses momentos, somos forçados a reconhecer uma verdade que esteve presente o tempo todo. Não temos o controle que pensávamos ter. O salmista entendeu esta realidade quando escreveu: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá." Salmo 37, 5. Em todo o registro bíblico, vemos exemplos poderosos de homens e mulheres que aprenderam o segredo da entrega. Abraão, deixando sua terra natal sem saber para onde ia, simplesmente porque Deus o chamou. Moisés, enfrentando o Faraó e o Mar Vermelho, não com sua própria força, mas com a garantia da presença divina. Esther, arriscando tudo ao entrar na presença do rei com as palavras: "Se eu perecer, perecerei." E, supremamente, Jesus no Getsêmani declarando: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Estas não são histórias de resignação passiva ou fatalismos. São testemunhos de uma entrega ativa, consciente e transformadora. Cada um desses indivíduos tomou decisões corajosas e ações deliberadas, mas fizeram isso a partir de uma postura de profunda dependência e confiança em Deus. Eles entenderam que colocar o dia nas mãos de Deus não significa fazer menos, mas fazer tudo a partir de um centro diferente. Quando entregamos nosso dia nas mãos de Deus, algo extraordinário acontece. O fardo se torna mais leve. Jesus nos convidou: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11, 28 a 30. Este não é um convite para a ausência de trabalho, mas para um tipo diferente de trabalho. Um que flui da dependência, não da teimosia autossuficiente. Há um princípio espiritual profundo em operação quando conscientemente colocamos nosso dia nas mãos de Deus. Reconhecemos quem Ele realmente é e quem realmente somos. Ele é o Criador. Nós somos as criaturas. Ele é o oleiro. Nós somos o barro. Ele é eterno. Nós somos finitos. Esta não é uma verdade que diminui nossa dignidade ou valor. Pelo contrário, ela nos liberta para viver dentro dos parâmetros para os quais fomos projetados. Quando funcionamos a partir desta correta compreensão, nos alinhamos com a realidade mais fundamental do universo. Operamos a partir de uma posição de sabedoria em vez de presunção. Como Jeremias reconheceu: "Sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos." Jeremias 10, 23.
Esta entrega não é algo que fazemos uma vez e está completa. É uma orientação contínua do coração que precisa ser renovada diariamente, e às vezes, momento a momento. Como Pedro advertiu, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. O verbo aqui sugere uma ação contínua. Continuem lançando suas ansiedades sobre ele, porque nossas tendências naturais sempre nos puxam de volta para a ilusão da autossuficiência. A verdadeira entrega não é apenas um ato piedoso, é uma postura realista. É reconhecer que nossas mãos são muito pequenas para segurar tudo que tentamos controlar. Mas as mãos de Deus são suficientemente grandes para conter não apenas este dia, mas toda a eternidade. Sei que esta entrega não é fácil. Vivemos em uma cultura que celebra o controle, que exalta a autossuficiência, que muitas vezes equaciona a entrega com fraqueza. Desde a infância, somos ensinados a assumir as rédeas, a tomar o controle de nossa vida, a ser o capitão de nosso destino. A ideia de colocar nosso dia nas mãos de outro, mesmo sendo Deus, pode parecer contraintuitiva ou até mesmo assustadora. Talvez você tenha sido ferido por pessoas em quem confiou. Talvez tenha experimentado decepções que o fizeram construir muros protetores. Talvez carregue responsabilidades tão pesadas que a ideia de soltá-las provoque ansiedade. Compreendo essas hesitações. A entrega não é algo que podemos simplesmente decidir fazer em um momento e está feito. É uma jornada, muitas vezes marcada por avanços e recuos, por momentos de confiança profunda e períodos de agarrar-se teimosamente ao controle. No entanto, gostaria de convidá-lo a considerar: e se a verdadeira força não estiver em controlar, mas em confiar? E se a verdadeira sabedoria não for acumular mais conhecimento, mas reconhecer os limites do que podemos saber? E se a verdadeira paz não vier de eliminar todas as incertezas, mas de descansar nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio? Imagine como seria diferente seu dia se você realmente o entregasse completamente nas mãos de Deus. Se em vez de acordar já carregando o peso de preocupações não resolvidas, você conscientemente transferisse cada uma delas para os ombros muito mais fortes do seu Pai Celestial. Se em vez de enfrentar cada desafio confiando apenas em seus próprios recursos limitados, você avançasse com a certeza de que os recursos infinitos do céu estão à sua disposição. Esta não é uma fantasia espiritual, é uma possibilidade real, disponível para cada filho de Deus. É o convite que Jesus estendeu quando ensinou os seus discípulos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta simples linha da oração do Senhor é uma declaração revolucionária. É dizer que desejamos que os padrões, propósitos e perfeições do céu se manifestem em nossa experiência terrena, começando com este dia. Quando entregamos nosso dia nas mãos de Deus, não estamos renunciando à responsabilidade, mas reconhecendo uma responsabilidade maior, não para controlar os resultados, mas para sermos fiéis em nossa resposta a qualquer circunstância que Ele permita. Não para eliminar todos os problemas, mas para confiar que Ele pode trabalhar através deles para nosso bem e sua glória. Não para ter todas as respostas, mas para confiar naquele que é a resposta. Muitos de nós vivemos com um nível de estresse, ansiedade e exaustão que nunca foi parte do design original de Deus para a vida humana.
carregamos fardos que nunca fomos feitos para carregar sozinhos. A entrega não é uma opção luxuosa para alguns supercristãos. É o caminho para a sanidade, a paz e a vida abundante que Jesus prometeu. Agora, vamos transformar esta reflexão em uma oração consciente de entrega, colocando este dia com todas as suas possibilidades e desafios nas mãos poderosas do nosso Pai Celestial. Pai Celestial, enquanto a luz deste novo dia começa a iluminar o horizonte, venho diante de Ti com uma decisão consciente. Coloco este dia, com tudo o que ele contém, em Tuas mãos poderosas. Reconheço que estas mãos são infinitamente mais capazes que as minhas. São as mãos que formaram as galáxias e contam os cabelos da minha cabeça. As mãos que sustentam o universo e enxugam minhas lágrimas. Antes que eu enfrente qualquer desafio, antes que tome qualquer decisão, antes que diga qualquer palavra, entrego a Ti o controle completo. Não como um gesto religioso vazio, mas como um reconhecimento sincero da realidade. Tu és Deus, e eu não sou. Tu vês o fim desde o princípio. Eu enxergo apenas fragmentos. Tu conheces o caminho perfeito. Eu frequentemente me perco nas encruzilhadas da vida. Sou profundamente grato, porque sei que não estou entregando este dia a um ditador distante ou a um juiz severo, mas a um Pai amoroso que se importa profundamente comigo. Como Jesus nos ensinou a chamar-te de Pai Nosso, lembro-me de que não estou me submetendo a um poder impessoal, mas confiando em um relacionamento pessoal. Tu não és apenas o Deus Todo-Poderoso, mas também o Abba, Pai, que me conhece intimamente e me ama perfeitamente. Agradeço porque tuas mãos não são apenas poderosas, mas gentis. São as mãos que Jesus descreveu quando disse que ninguém pode arrancar suas ovelhas da mão do Pai. São mãos seguras, mãos protetoras, mãos que, como o salmista declarou, me sustentam e me conduzem. O que poderia ser mais seguro que estar nas mãos do Criador do Universo? Pai, agradeço porque colocar este dia em tuas mãos não significa que te entrego um fardo que tu relutantemente aceitas, mas um presente que tu graciosamente recebes. Tu não ficas sobrecarregado com minhas preocupações, tu não ficas esgotado com minhas necessidades. Como Isaías proclamou, o Criador dos confins da terra não se cansa nem fica exausto. Que privilégio é poder descansar em tua força inesgotável. Pai, confesso que frequentemente luto com esta entrega. Há partes da minha vida que ainda agarro com dedos tensos, temeroso de abrir mão do controle. Há planos que faço como se tudo dependesse apenas da minha sabedoria. Há preocupações que carrego como se fosse minha responsabilidade resolver todos os problemas. Perdoa-me por esta falta de confiança, esta resistência teimosa à tua soberania. Perdoa-me pelos momentos em que ajo como se fosse órfão espiritual, como se estivesse sozinho em um universo hostil, como se tudo dependesse das minhas próprias forças ilimitadas. Ajuda-me a realmente crer, não apenas intelectualmente, mas com todo o meu ser, que Tu cuidas de mim com amor perfeito. Senhor, há áreas específicas deste dia que sinto particular dificuldade em entregar. Há aquela conversa difícil que preciso ter, aquela decisão importante que preciso tomar, aquela circunstância dolorosa que preciso enfrentar. Agora, conscientemente, coloco cada uma dessas situações em Tuas mãos. Não fugirei da responsabilidade de agir, mas agirei a partir de um lugar de confiança, não de ansiedade, de paz, não de pânico. Pai, entrego a Ti meus planos para este dia, reconhecendo a sabedoria de Provérbios. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não abandono o planejamento responsável,
mas sustento meus planos com mãos abertas, não com punhos fechados. Estou disposto a ver minha agenda interrompida se isso significar alinhar-me mais perfeitamente com a tua. Entrego a ti minhas preocupações sobre o futuro, as incertezas financeiras, as questões de saúde, as relações não resolvidas, todas essas coisas que roubam minha paz quando tento carregá-la sozinho. Como Jesus ensinou, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ajuda-me a viver plenamente neste dia, confiando que tu já estás no amanhã. Entrego a ti minhas fraquezas e limitações, as áreas onde me sinto inadequado, as tarefas para as quais me sinto mal equipado, os desafios que parecem além das minhas capacidades. Lembro-me da promessa a Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que eu possa experimentar hoje a verdade de que, quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, entrego a ti as pessoas que amo. Reconheço que não posso controlar suas escolhas, resolver seus problemas ou garantir sua segurança. Em vez de me agarrar a eles com ansiedade, os coloco em tuas mãos com confiança, sabendo que tu os amas ainda mais perfeitamente do que eu jamais poderia. Entrego a ti meus ferimentos e decepções, as palavras que me machucaram, as rejeições que enfrentei, as injustiças que experimentei. Em vez de permitir que essas coisas definam meu dia com amargura ou autocomiseração, eu as entrego a ti, o juiz justo que promete fazer todas as coisas novas e enxugar toda lágrima. Entrego a ti minhas esperanças e sonhos, os desejos profundos do meu coração, as aspirações que nem sempre ouso expressar, os anseios que às vezes nem eu mesmo compreendo completamente. Confio que, como prometeste em Salmos, se eu me deleitar em ti, tu me concederás os desejos do meu coração. Não necessariamente na forma como os imagino, mas da maneira que verdadeiramente me satisfará. Pai, ao colocar este dia em tuas mãos, também reivindico as promessas que tu fizeste para aqueles que confiam em ti. Reivindico a promessa de que tu nunca me deixarás, nem me abandonarás. Que tu suprirás todas as minhas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que nada pode me separar do teu amor em Cristo Jesus. Declaro que este não é um dia comum, mas um dia que tu criaste, um dia em que escolho me alegrar e me regozijar. Declaro que não enfrento os desafios deste dia com minha própria força limitada, mas com o poder do mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Declaro que não sou vítima das circunstâncias, mas mais que vencedor por meio daquele que me amou. Rejeito toda a ansiedade, todo o medo, toda a dúvida que tenta me afastar desta postura de confiança. Como está escrito, não vos dei um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Escolho operar a partir desse espírito hoje, enfrentando cada situação não com medo, mas com fé. Não com pânico, mas com paz. Não com hesitação, mas com ousadia santa. Pai, ao te entregar este dia, também me comprometo a caminhar em obediência à tua vontade revelada. Não estou te pedindo para abençoar meus próprios caminhos ou santificar minhas próprias agendas. Estou te pedindo para dirigir meus caminhos, para me guiar em tuas veredas de justiça. Como Jesus orou, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Comprometo-me a estar atento aos sussurros do teu Espírito ao longo deste dia, a permanecer sensível à tua orientação,
a ser flexível quando tu redirecionares meus passos, a ser obediente quando tu me chamares para agir, a ser paciente quando tu me pedires para esperar. Que eu possa dizer com Samuel: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E se ao longo deste dia eu perceber que voltei a pegar o controle, que comecei a confiar em meu próprio entendimento, que me permitir ser consumido pela ansiedade, gentilmente me lembra de voltar a esta postura de entrega. Não me deixes caminhar nem mesmo 1 hora sustentando-me em minha própria força, quando posso descansar continuamente na tua. Pai, reconheço que colocar este dia em tuas mãos é ultimamente um ato de adoração. É declarar com minha vida, não apenas com meus lábios, que tu és Deus e eu não sou. Que tu és digno de toda confiança, todo amor, toda obediência. Que não há nada e ninguém que mereça o lugar central em meu coração, além de ti. Como Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Apresento-me a ti hoje como um vaso disponível, como um instrumento em tuas mãos, como argila pronta para ser moldada pelo oleiro divino. Que tua vontade seja feita em minha vida hoje, não para a minha glória, mas para a tua. E quando este dia chegar ao fim, e eu descansar minha cabeça no travesseiro esta noite, que eu possa olhar para trás com a tranquila confiança de que, embora imperfeita, minha entrega foi sincera. Que eu possa ver como tuas mãos me guiaram, me sustentaram e trabalharam todas as coisas, até mesmo os desafios e dificuldades, para o meu bem e para a tua glória. Pai, à medida que coloco este dia em tuas mãos, faço-o com expectativa, não com resignação, com esperança, não com fatalismo, com paz, não com passividade. Sei que tu não apenas recebes meu dia, tu o transformas. Não apenas aceitas minha entrega, tu a honras com tua presença e poder. Como Efésios declara, tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Entrego-te este dia não como um fardo que te imponho, mas como uma tela em branco que convido-te a preencher com as cores da tua graça, sabedoria e amor. Em nome de Jesus, que modelou a entrega perfeita, e através de quem tenho acesso ousado ao teu trono de graça, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite amém nos comentários, como um sinal de fé. Oro para que, ao colocar este dia nas mãos poderosas do Pai, você experimente uma paz que supera todo o entendimento e uma força que transcende suas próprias capacidades. E se há uma área específica da sua vida que você está lutando para entregar, compartilhe nos comentários. Seria uma honra orar com você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você, sustentando-o nas palmas das mãos divinas ao longo de todo este dia. Ao sair deste momento de oração, carregue consigo esta verdade. As mãos nas quais você acaba de colocar este dia são as mesmas mãos que formaram as galáxias e que foram perfuradas por pregos em seu favor. São mãos de poder infinito e amor incomparável. Não há lugar mais seguro para seu dia e para sua vida do que nas mãos do Pai. Lembre-se, a verdadeira paz não vem de ter tudo sob controle, mas de confiar naquele que está no controle de tudo. A verdadeira força não está em carregar todos os seus fardos sozinho, mas em permitir que o Pai os carregue com você e por você. A verdadeira sabedoria não está em tentar prever e planejar cada detalhe,
mas em confiar na orientação daquele que vê o fim desde o princípio. Vá em paz, sabendo que este dia, com todas as suas alegrias e desafios, oportunidades e incertezas, está seguro nas mãos do seu Pai Celestial.